Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, vamos colocar em dias o nosso estudo da lição. Ficou um pouquinho atrasado, ficou faltando ali o desfecho final da sétima semana, se eu não me engano, ou é a oitava, que é exatamente nos Salmos parte 1. né? E aí ficou faltando um estudo adicional. Aí você sabe que a gente aproveita no dia do estudo adicional, que é o dia de sexta-feira, a gente também faz uma espécie de recapitulação um pouco resumida, porque nós já estudamos, diariamente a lição, e aí a gente faz só um pequeno remember, a gente relembra o que a gente estudou, e aí a gente encerra com chave de ouro a semana, tá bom? Mas antes da gente fazer essa recapitulação, esse resumo, eu quero convidar você a orar comigo. Vamos buscar primeiro a presença de Deus, e aí por meio dessa presença, a gente se maravilhar na sua graça. Vamos orar então? Bom Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder sim estudar a Tua Palavra, ela que tem sido, de fato, a bússola que tem nos direcionado para perto de Ti. Nesse mundo perdido e contaminado pelo pecado, nós temos encontrado nela alívio, esperança e, com certeza, a certeza de uma vida muito melhor no porvir. Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que por meio dele nós não apenas venhamos a lembrar de tudo aquilo que estudamos, mas que também nós possamos permanecer nesses ensinamentos e viver com certeza, né? Perdoa os nossos pecados, fica conosco, dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, como eu mencionei, o tema do estudo da semana foi nos Salmos. Nós estamos vendo aí de forma generalizada, como decifrar os símbolos, as figuras, que são apresentadas principalmente dentro dos contextos apocalípticos, dos contextos proféticos. E a gente vai ver que o livro dos Salmos, ele vai servir como uma ferramenta, como uma espécie aí de auxílio para a gente poder interpretar, para a gente conseguir entender, chegar à luz completa acerca dessas profecias. O verso para memorizar destacado se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, que diz assim, Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144 mil, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai. Dentro do livro de Salmos, a gente encontra ali um pouco de tudo. Tem vários tipos de sentimento, desde alegria, medo, ansiedade, lamentação, raiva, angústia, de tudo um pouco a gente encontra no livro de Salmos. E é exatamente esse livro que a gente vai utilizar para compreender exatamente o contexto do capítulo 14 de Apocalipse. O livro de Salmos vai trazer muita luz. E quem sabe, a gente vai, com certeza, passar a entender completamente o que esse capítulo 14 quer nos falar. Partindo para o tema de domingo, nós vimos aí um tema chamado Nosso Sumo Sacerdote. Nós vimos que no projeto ali do santuário dado a Moisés, a gente viu que esse santuário ele foi construído por meio de um modelo que foi mostrado e apresentado a Moisés, que era exatamente aquele que existe no céu, o santuário celestial. E foi visto no estudo que as pessoas elas não poderiam, de certo modo, interagir com Deus. Haveria ali uma necessidade de uma espécie de mediador, alguém que iria representar o povo diante de Deus. E essa figura é exatamente identificada como sumo sacerdote. E ali a gente viu, no contexto de Hebreus, que Jesus Cristo, ele se tornou esse sumo sacerdote. E é essa ligação que a gente faz com o versículo 1 de capítulo 14 de Apocalipse. Quando o Cordeiro, que a gente já viu que se trata da pessoa de Jesus, ele está em pé ali no Monte Sião, e junto com ele, o símbolo de 144 mil pessoas, que está se tratando exatamente do povo remanescente, do povo salvo por Deus. E aí esse povo está na presença de Deus graças ao Cordeiro que está ali de pé diante deles. E a gente entende que
Graças a Jesus que hoje eu e você, por meio de oração, podemos entrar ao santuário celestial. Podemos estar na presença de Deus. E se Deus quiser, muito em breve, fisicamente, a gente vai poder desfrutar desse prazer, desse momento maravilhoso de estar com Deus, graças ao nosso sumo sacerdote. Partindo para o tema de segunda-feira, foi nos apresentado aqui o tema sobre o Monte Sião. Aqui nós vimos alguns salmos em que Davi ele faz um questionamento. Né? Ele diz, olha, quem é que pode habitar o teu santo monte? Quem é que pode adentrar esse espaço tão santo, sagrado e especial? Né? E ali é apresentado algumas características com relação ao caráter, né? Que não é qualquer pessoa. É preciso pessoas que de fato reflitam um caráter renovado, né? Pessoas que de fato tenham a proximidade com Deus. E aí a gente vê que as pessoas que se consagram a Deus, as pessoas que buscam a Deus, as pessoas que obedecem a Deus, essas pessoas podem sim habitar na presença de Deus. Por quê? É por conta dos méritos dela? Não. É porque elas estão buscando a pessoa do Filho de Deus, a pessoa de Jesus. Estão confiando nos méritos de Jesus. E graças a esse Jesus, os méritos dele, que vão adiante de nós, é que nós poderemos habitar no Monte Santo. É tanto que isso é afirmado ali no contexto do Apocalipse 14. Partindo para o tema de terça-feira, a gente vê aqui o tema A Lei em Nosso Coração. A gente refletiu que o versículo 1 fala que na testa dos remanescentes estará escrito ali o nome de Deus e do Cordeiro. Nós vimos no estudo que isso não se trata de uma tatuagem ou de alguma inscrição marcada na pele, não. Isso revela o caráter de Deus que, pouco a pouco, está sendo implantado em nossos corações. Nós vimos que a glória de Deus, que Moisés pediu para ver, revelava o caráter de Deus. E aí, não sendo suficiente, para que todos nós tivéssemos a experiência de conhecer o caráter de Deus, nem que fosse de maneira simplificada, ele transcreveu o seu caráter por meio do decálogo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o caráter santo de Deus. Por que é que eu e você nunca vamos conseguir cumprir 100% os mandamentos? Porque eu e você não somos Deus. Como ter o caráter, como de fato viver o caráter de Deus sendo pecadores? É impossível. Né? Mas é graças a esse decálogo que a gente conhece quem é o nosso Deus, como ele é santo, como ele é puro, como ele é correto, como ele é justo. Né? E a promessa que nós temos retratada ali no livro de Hebreus, né? Até uma promessa de Jeremias, o Senhor promete que pouco a pouco ele vai colocar o seu caráter em nós. E aí a gente vê esse caráter já, de certo modo, pronto ali dentro do contexto de Apocalipse. Quando eu e você tivermos marcados na nossa testa um símbolo e um sinal de consciência, de razão, racionalidade, nós vamos estar obedecendo, nós vamos estar em conformidade, né? Nós vamos estar de acordo com Deus em todos os detalhes, exatamente por essa obra que Ele está fazendo dentro de cada um de nós. Tá certo? Partindo para o tema de quarta-feira, nós vimos aqui o Salmo 5. E aí o Salmo 5, ele é bastante interessante, que ele fala de algo muito importante, sobre as pessoas más. E tais pessoas não podem habitar na presença de Deus. Falou também aqui sobre um ponto bastante interessante que eu destaquei, que é a questão de que não se achou mentira na boca de Deus. A Bíblia fala que o pai da mentira é Satanás. Já Deus é a verdade, né? E essa verdade, ela não apenas ela apresenta coisas factuais, sólidas, mas também nos liberta, né, da escravidão, do medo, do pecado, de tudo. E a gente vê a íntima ligação que, de fato, a verdade tem com o nosso Deus. E aí, de acordo com o Salmo 5, Davi fala que todos devem erguer júbilo e exaltação ao nome de Deus. Diz assim, ó: alegrem-se todos os que confiam em ti.
cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Louvado seja o nome de Deus. Partindo para o tema de quinta-feira, tema bastante interessante que diz: ensinar aos transgressores os teus caminhos. Aqui foi nos apresentado o salmo que eu particularmente gosto muito, que é o Salmo 51, em que Davi, de certo modo, ele lava a sua alma, né? Ele reflete ali no seu pecado, ele se arrepende, ele, de fato, se expõe na presença de Deus. E ali ele pede para que Deus o purifique, para que Deus o perdoe, para que Deus resolva a sua questão, a sua situação. E quando ele viver essa experiência de redenção, ele estará pronto para ensinar as palavras de Deus. Ele estará pronto para falar sobre Deus, contar o seu testemunho, pregar aos outros a respeito de Deus. Será que eu e você não podemos ou não estamos precisando passar por essa experiência semelhante de Davi? Davi foi um homem sem igual. Foi um homem que, de fato, ele foi íntimo de Deus. Não tinha reservas, não tinha máscara. Ele era, podemos dizer assim, completamente desnudo na presença de Deus. E foi por essa questão muito singular que muitas vezes eu e você evitamos, que Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque ele era intenso com o Senhor. Ele não tinha meias palavras acerca de si na presença de Deus. Ele se mostrava completamente quem de fato ele era. Isso é algo que eu e você devemos aprender com ele. E aí, partindo para o tema de sexta-feira, que é o estudo adicional, eu separei aqui 2 textos bastante interessantes e eu gostaria de compartilhar com vocês agora, tá bom? Eu vou ler aqui o primeiro, diz assim, ó. Os Salmos de Davi passam por uma série completa de experiências, desde as profundezas da culpa consciente e da condenação própria, até a fé mais sublime e a mais exaltada comunhão com Deus. O registro de sua vida declara que o pecado traz apenas vergonha e tristeza, mas que o amor e a misericórdia de Deus podem alcançar as maiores profundidades e que a fé erguerá a pessoa arrependida para que participe da adoção dos filhos de Deus. De todas as promessas contidas em sua palavra, esse é um dos mais fortes testemunhos da fidelidade, justiça e misericórdia de Deus em sua aliança. Vamos conhecer qual é essa promessa que Deus fez para o próprio Davi? Olha só o que diz, ó. Jurei a Davi, meu servo, a minha mão estará sempre com ele, e o meu braço o fortalecerá. Em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: Tu és o meu Pai, meu Deus e a minha rocha da minha salvação. Por isso farei dele um meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele, e lhe confirmarei a minha aliança. Você sabia que alianças como essa, promessas como essas, também estão disponíveis para mim e para você? Davi, o que é preciso fazer para eu receber uma promessa dessa? Aprenda com Davi. Seja intenso na presença de Deus como Davi foi. Seja verdadeiro, íntegro como Davi foi. Davi, eu sou pecador. Pois é. Você não precisa dizer isso para mim. Você precisa dizer isso para Deus. Diga para Deus: Senhor, eu sou assim. Eu fiz isso. Eu estou nessa situação. Seja transparente com Deus. Davi, mas ele não já sabe de tudo? Sabe, porque ele é onisciente. Mas você há de convir comigo que um relacionamento saudável, ele exige conversa, exige transparência. Exige que o outro confie no outro e se abra, né? Se permita confessar, né? Falar, desabafar. Tudo isso estão intimamente ligados no tipo de relacionamento que o nosso Deus exige ter com cada um de nós. Tá certo? Chegamos a mais um fim de um estudo guiado, né? Do estudo da lição da Escola Sabatina. E, de fato, encerramos a 8ª semana. Logo em seguida, nós iremos começar a 9ª semana. Tá certo?
Que Papai do Céu te abençoe e te proteja, toda honra e toda glória somente para Ele. Até a próxima e tchau, tchau.